Oi pessoal, eu sou o promotor de justiça Lélio Braga Calhau, autor da editora Ímpetos, e hoje nesse vídeo eu vou comentar um pouco com vocês o crime de desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. O que é isso? Existe o crime de desacato à autoridade no nosso ordenamento jurídico? Não. O desacato é um crime que é praticado contra a administração pública em geral. Então, ele protege toda espécie de funcionário público, desde os mais graduados, presidentes da República, senadores, governadores, até aqueles que ocupam as funções mais simples na administração pública. Então, muito cuidado, porque não existe, então, o desacato à autoridade. Lembre-se de um exemplo que eu vou lhe dar agora. Há 10 anos atrás, na minha primeira comarca, enfrentei um caso curioso de desacato e que me fez levar esse suposto autor dos fatos ao Juizado Especial Criminal. Um servidor público municipal da área administrativa, pouco graduado, ele entregava os boletos de IPTU na cidade. E ao chegar a um estabelecimento, um comerciante, por não gostar daquela administração pública que estava na prefeitura, sabe, no município, recebeu, inicialmente de forma educada, o funcionário público, e quando pegou a boleta do IPTU, quando a recebeu, rasgou-a em vários pedaços e jogou na cara desse funcionário público. Olha para você ver que situação. Um ato de humilhação. Em razão da função pública. Ele era autoridade do executivo? Não, ele era um agente público comum. Então, esse foi o caso que nós levamos ao Juizado Especial Criminal. Agora, protege-se então no desacato toda a administração pública. Por quê? A proteção do desacato existe em face da função pública. Um professor da rede pública que está na sala de aula lecionando, se é chamado de incompetente por um aluno, ele está sendo vítima também de desacato. Porque a agressão foi em razão de uma função pública. Então, não existe, preste muita atenção, desacato à autoridade, existe o crime de desacato. É um crime comum. Pode ser praticado por qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de agente, não demanda uma natureza jurídica específica para se praticar o crime de desacato. Qualquer um pode praticá-lo. É um crime de forma livre. Pode ser praticado oralmente. A pessoa pode chegar perto de um agente público e chamá-lo de corrupto, de safado, sem vergonha. Em razão da função pública, isso será configurado um desacato. Pode ser feito também pela forma escrita. A pessoa pode se aproximar de uma outra, escrever uma ofensa e entregá-la. Ou, como no exemplo que dei no início do vídeo, fazer um ato que simboliza uma humilhação. Então, o desacato é um crime de forma livre. Agora, o que é importante, que deve ficar claro para vocês, é que o desacato não é incompatível com o direito à crítica da administração pública. Porque nós, cidadãos, temos o direito de criticar atos da administração pública, mas não podemos ultrapassar esse direito, o limite desse direito, e passar a humilhar, ofender, menosprezar ou agredir o agente público. Então isso é muito importante. É um crime comum, é um crime doloso, não existe a figura do desacato por omissão no Brasil, não existe o desacato culposo, melhor dizendo, não existe o desacato por imprudência, negligência ou imperícia, não. O agente quer humilhar, ele quer menosprezar, e sempre para se configurar o desacato, deverá existir o nexo funcional.
que é em face da função pública, em razão da função pública. Então, essa é a exigência para que aquela ofensa praticada em razão da função pública se configure um desacato. O desacato deve acabar? Alguns entendem que sim, outros entendem que não. O certo é que o desacato não existindo, provavelmente o legislador irá criar um crime de injúria qualificado ou majorado pela agressão ser realizada em função, pela ofensa, a humilhação ser realizada em função da razão, em razão da função pública exercida pelo agente. Daí chamo a atenção para você de uma outra situação, da proximidade que existe dos crimes contra a honra com o desacato, e em especial do crime de injúria com o desacato, onde vai ser a presença do nexo funcional em razão do agente saber e praticar aquela humilhação, em razão da função pública do agente, que vai diferenciar a injúria para o desacato. Então, é um crime comum, não há desacato à autoridade, só há crime doloso, não impede o direito à crítica do ato da administração, mas ele não pode ser extrapolado para ofensa, pois poderá configurar então o desacato. Por hoje é só, e até o próximo encontro, pessoal.